Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana aqui da Igreja Sede e é motivo de alegria estarmos juntos para mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Nós estamos estudando, irmãos, o livro de Deuteronômio e nós já estamos no capítulo de número 10. Como Deus tem falado aos nossos corações através de sua palavra nesses últimos dias. E após, no capítulo de número 9, Moisés, em seu discurso, haver chamado a atenção deste povo para o fato de que Deus os colocaria na terra prometida, não porque eles eram bons, não porque eles eram justos, mas porque Deus estava cumprindo a sua promessa para com Abraão, Isaque e Jacó. Porque Deus estava também trazendo juízo sobre aquelas nações que desobedeceram a Deus, desobedeceram a palavra do Senhor, e seu nível de pecado, de iniquidade já havia chegado no limite. Então Deus usaria a nação de Israel para trazer juízo para aquele povo. Mas o fato de Israel entrar na terra prometida não significava que isso era mérito deles. Pelo contrário, Israel era um povo rebelde, era um povo de coração duro, era um povo desobediente a Deus e a sua palavra. Tanto é que Moisés, no capítulo de número 9, e na primeira parte do capítulo 10, ele traz à memória do povo momentos em que esse povo foi rebelde contra o Senhor, foi desobediente contra Deus, murmurando contra o Senhor, para mostrar a esse povo a dureza do coração deles. O quanto o coração desse povo é inclinado a pecar, a desobedecer a Deus, a fazer as suas próprias vontades e não a vontade do Senhor. E agora, após Moisés ter narrado esses fatos históricos que comprovam toda a rebeldia do coração desse povo, Moisés passa a exortá-los na segunda parte do capítulo 10, a partir do versículo de número 12. Vamos, portanto, para o capítulo 10 de Deuteronômio e nós vamos ver a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, portanto, ó Israel, que é que o Senhor, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas ao Senhor com amor reverente, ande em seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Versículo 13. E que obedeças os mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje ordeno para a tua plena felicidade. Observe, irmão, que o versículo 12 ele começa com a expressão agora, pois, ó Israel. Em outra tradução começa, e agora, ó Israel, o que o Senhor requer de ti? Essa expressão ela demonstra exatamente que o assunto mudou. Moisés, que estava narrando fatos históricos a Israel, agora ele passa a exortá-los. E essa exortação é para que o povo de Israel obedeça ao Senhor. É para uma obediência por amor ao Senhor. Porque a obediência por amor é a chave para toda a bênção para a nação de Israel. Ao lermos o capítulo 10, a partir do versículo 12, nós vamos observar que não se tratava de um assunto novo, porém, ainda assim, era uma questão importante, e Moisés queria que todos compreendessem a mensagem e que não as esquecessem. Veja o versículo 12, que ele diz assim: Deus requer de ti que você tema ao Senhor, tenha uma vida de temor ao Senhor. O temor do Senhor é a reverência que lhe devemos pelo simples fato de Ele ser Senhor. Pelo fato de Ele ser Senhor em nossas vidas, nós devemos nos aproximar dEle com temor, com reverência, com um coração sincero, para com Ele e para com a sua palavra. Temor fala de um amor reverente para com o Senhor. A segunda exortação feita por Moisés aqui no capítulo 10, versículo 12, é para que esse povo ande nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor significa andar conforme a sua palavra, ter uma vida de obediência a Deus, ter uma vida de obediência à sua palavra. Uma vida de retidão.
O caminho do Senhor é um caminho reto. Por isso que o Senhor ordena: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça firme. Ou seja, andar em retidão na presença do Senhor. Tanto no Antigo Testamento, irmãos, como no Novo Testamento, a vida de fé, ela é comparada a uma caminhada. Começa com o passo de fé quando confiamos em Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, mas conduz a uma comunhão diária com o Senhor, ao andarmos juntos dele pelo caminho que Ele mesmo preparou para que nós pudéssemos andar nele. Essa caminhada cristã, ela envolve progresso e também envolve equilíbrio. Envolve fé, mas também envolve obras. Envolve momentos de solidão, mas envolve também momentos de íntima comunhão com o Senhor. Essa caminhada cristã, ela requer de nós uma separação do mundo, uma separação do pecado e de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Veja que a terceira exortação aqui do versículo 12 é para que o povo de Israel ame ao Senhor e ame ao Senhor de todo o coração, com toda a alma. Certa vez alguém chegou perto do Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 22, creio que o versículo de número 36, e perguntou a Jesus: Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, de todo o teu coração. Esse é o maior de todos os mandamentos, o amor ao Senhor, o amor a Deus acima de todas as coisas. E é isso que Moisés traz como exortação para este povo, para que esse povo ame ao Senhor, tenha uma vida de obediência a Deus por amor. Aliás, a maior prova de amor que nós podemos dar para o Senhor é viver uma vida de obediência a Ele, de obediência à Sua palavra, de submissão à Sua palavra. Esta é a maior prova de amor que alguém pode dar para o Senhor. Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E a obediência ao Senhor traria benefícios para o povo de Deus. Os versículos 14 e 15 do capítulo 10 diz assim: eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor teu Deus. Entretanto, foi somente aos teus antepassados que o Eterno dedicou particular afeição e os amou. E depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência, vós próprios, como podeis constatar até o dia de hoje. Moisés chama a atenção do povo para o fato de que o Deus que criou todas as coisas, o Deus eterno, criador de tudo, os escolheu, os separou para ser um povo seu, especial, para pertencer a Ele. Enquanto estavam vivendo no Egito, os israelitas viram o poder do Criador. Enquanto mandou fogo do céu, fez chover granizo, colocou a escuridão diante deles, trouxe rãs, piolhos e até morte, provando que estava no controle de todas as coisas. Ele abriu o mar para permitir que Israel fugisse da presença dos egípcios e fechou as águas para que os egípcios morressem ali afogados. Deus fez sair água da rocha, Deus fez descer pão do céu. Tudo isso demonstrando à nação de Israel que Ele é o Criador e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E foi esse Deus que escolheu Israel, e escolheu porque os amava. E por causa desse amor, entrou em aliança com eles, a fim de ser o seu Deus e de abençoá-los. Observe, irmão, que o selo dessa aliança foi a circuncisão, que foi dada primeiramente a Abraão e depois a toda a sua descendência, conforme Gênesis capítulo 17. A circuncisão, ela era tão importante para os judeus que eles se referiam aos gentios como incircuncisos. Porém, Israel exaltou muito esse rito físico e se esqueceu da realidade espiritual que a circuncisão representava. A circuncisão marcava o povo de Israel como povo de Deus.
com privilégios e também com responsabilidades espirituais. A circuncisão não era uma garantia de que todo Israel iria para o céu. A pessoa não pertenceria ao Senhor simplesmente pelo fato de ser circuncidada. Era necessário que houvesse uma transformação interior, realizada por Deus em resposta à fé desta pessoa. É o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 6. E essa mensagem ela foi repetida pelos profetas. O profeta Jeremias, por exemplo, ele repete isso lá no seu capítulo de número 9. E também o apóstolo Paulo, ele faz menção a isso lá em Romanos, no capítulo de número 4. É por isso, irmãos, que o apelo de Moisés a este povo, aqui em Deuteronômio capítulo 10, nos versículos 16 e 17, é o seguinte: circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirai toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Infelizmente, irmãos, a mesma cegueira espiritual ainda está presente em nosso meio hoje, pois muitas pessoas creem que o batismo, a profissão de fé, o fato de ser membro de uma igreja ou de participar da ceia do Senhor garante automaticamente a sua salvação. Por mais importante que sejam essas coisas, a certeza e o selo da salvação do cristão não estão em uma cerimônia física, mas sim na obra espiritual realizada pelo Espírito Santo no coração. A circuncisão para os judeus, ela simplesmente removia uma pequena parte da carne, mas a ação do Espírito Santo em nós, ela nos leva a nos despojarmos de tudo aquilo que é carnal, a nos despojarmos do velho homem e a nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Os judeus do Antigo Testamento, eles sabiam que faziam parte da aliança por causa de uma operação física, realizada em sua carne, mas o cristão do Novo Testamento, ele sabe que faz parte de uma nova aliança por causa da presença do Espírito Santo dentro dele, que promove nele transformação diária, constante, para ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. E o versículo 17, irmãos, aqui do capítulo de número 10 de Deuteronômio, ele vem explicando a razão de Moisés ter chamado a atenção desse povo para que eles pudessem circuncidar o coração deles. Não somente a carne, mas o coração. Ele diz, porque o Deus que vocês estão servindo é um Deus justo. Ele é um Deus que não aceita suborno. Vocês não podem comprá-lo. Vocês não podem comprá-lo com presentes. Ele é Deus santo, ele vos tratou com amor, ele vos escolheu porque vos amou, mas não é pelo fato de ele haver escolhido vocês que ele não vai exercer juízo e justiça quando vocês desobedecerem e se afastarem dele. Portanto, temam ao Senhor. Ele é Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Ele é justo, ele é justo. Vivemos dias, irmãos, em que se tem dado tanta ênfase ao amor de Deus que as pessoas têm se esquecido de que o nosso Deus, ele também é um fogo consumidor. Por ser santo, tudo o que Deus faz é justo. As pessoas podem acusá-lo de ser injusto quando as coisas não acontecem da forma como elas esperam. Mas um Deus santo não pode cometer injustiça alguma. Sua conduta é imparcial e ele não pode ser subornado por nossas promessas ou boas obras. E os versículos 18 e 19 chamam atenção para o fato de que Deus, ele é um Deus que exerce a sua misericórdia e o seu cuidado especial para com os desamparados, especialmente para com as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Deus cuidou de Israel enquanto eles eram estrangeiros lá no Egito.
E agora Deus espera que Israel, quando entrar na terra prometida, faça o mesmo. Seja misericordioso para com aqueles que são estrangeiros no meio deles. Versículo 18 do capítulo 10 de Deuteronômio. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhes alimento e vestimenta. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes igualmente peregrinos na terra do Egito. E agora, no versículo de número 20 do capítulo 10, Moisés repete o apelo para que este povo continue amando o Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração. Veja o que diz o versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, com amor reverente e servirás. A ele te apegarás e somente por seu santo nome jurarás. E no versículo 21 ele diz: a ele deves louvar. Ele é o teu Deus. Ele realizou em teu benefício todos esses sinais e portentos temíveis que os teus olhos testemunharam. Veja que nestes versículos a preocupação de Moisés é exatamente para que o povo permaneça fiel para com o Senhor. Uma fidelidade como a de uma esposa ao seu marido, não se envolvendo de forma alguma com a idolatria ou com o paganismo dos povos que estavam ocupando a terra que agora eles passariam a habitar, mas que eles permanecessem fiéis, louvando somente ao Senhor e servindo a Ele de todo o coração. Deus espera de nós, irmãos, uma vida de fidelidade a Ele, de fidelidade à Sua palavra. Nós somos a noiva do Cordeiro. E como noiva, devemos manter a nossa vida de fidelidade ao Senhor. O apóstolo Tiago, lá em sua epístola, no capítulo 4, ele diz: adúlteros, ou não sabeis, não estáis cientes de que a amizade com o mundo, ela constitui-se inimizade contra Deus? A palavra adúltero, ela é usada no sentido mais amplo, de deslealdade, de infidelidade, a fim de enfatizar o grave erro das pessoas que professam amar a Deus, mas no seu dia a dia querem viver um relacionamento com o mundo. E Deus não admite isso. Desde aquela época, Deus já exigia do seu povo uma vida de fidelidade. Por fim, o versículo de número 22 do capítulo 10 de Deuteronômio diz assim: ao descerem para o Egito, teus antepassados eram apenas 70 pessoas ao todo. Agora, contudo, o Senhor teu Deus te tornou tão numeroso quanto as estrelas do céu, ó Israel. Mais uma vez, aqui em Deuteronômio, Moisés chama a atenção do povo para o fato de que Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, um povo tão numeroso como as estrelas do céu, algo que ele não poderia contar. E foi assim que aconteceu. Quando Jacó desce para o Egito, a mando de José, José já estava como governador e ele traz seu pai, juntamente com sua família, para o Egito. Era um grupo pequeno, apenas 70 pessoas, conforme Gênesis capítulo 46. Mas no Egito, Deus trouxe a sua bênção, Deus fez com que esse povo se multiplicasse, e ao saírem do Egito, era uma grande multidão. Deus cumpriu a sua promessa para com Abraão. E aquele povo poderia confiar em Deus que todas as promessas que Deus havia feito em relação a eles na terra prometida, Deus as cumpriria. Bastava permanecer firme, obedecendo a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, a ênfase deste texto de Deuteronômio, capítulo 10, e o capítulo 11 que nós vamos ver a seguir, é a obediência a Deus e a sua palavra. Uma vida de fidelidade e de temor ao Senhor, de obediência a Ele, uma obediência que é fruto do nosso amor para com Ele. Que o Senhor continue abençoando a sua vida rica e poderosamente. Louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a nossa pastora presidente pela confiança, pastor Gideon Júnior pela oportunidade de participar desse projeto. A paz do Senhor Jesus.